E quando o padre Ivan estava rezando, eu estava aqui quietinha também rezando de olhos fechados, veio ao meu coração de dizer às mães de família, às donas de casa, que não deem ouvidos a tudo o que trazem a respeito do seu esposo. Até a pessoa chega com uma boa intenção, olha, o seu esposo, fecha a sua porta à voz do tentador. E como uma mulher de Deus, ponha-se a orar: Senhor, onde quer que o meu esposo esteja agora, visita o meu esposo. Dê um basta nessa situação. Muitas famílias estão no caos por causa dessas comadres que chegam, sentam e começam a falar mil coisas, e o seu coração sempre fica atordoado. Passe a ter discernimento. Se conhece uma árvore pelo fruto. Se quando alguém chega para nós, fala alguma coisa, se o nosso coração, se é de Deus, o nosso coração fica em paz. Mesmo que seja uma coisa até dura. Mas se não é de Deus, fica algo indigesto dentro da gente. Uma coisa ruim dentro da gente. Uma coisa ruim. Se nós não temos nada de bom para falar, vamos ficar em silêncio? Vamos fazer esse exercício? Eu tenho um provérbio, quem vai na minha sala sabe disso. Não sei se Cassiana já viu lá no meu computador. Que eu coloquei lá, não é para ninguém, é para mim. Que diz assim: quando falar, cuide para que as suas palavras sejam melhores que o silêncio. Toda hora eu olho, resvalo, falo o que não convém, retomo. É uma luta constante. E quero também convidar cada um de nós, quando formos falar, fiquemos atentos para que nossa palavra seja melhor que o silêncio. Se não for, vamos fazer silêncio. Se eu não tiver uma palavra boa, decente, para falar com o padre Ivan, com a Cassiana, com o Sebastião, com a Juliana, com as pessoas com as quais eu convivo, vamos fazer esse propósito? Porque toda oração requer um bom propósito, uma boa ação. Qual é o nosso propósito? Aí cada um faz o seu. Cada um sabe por onde resvala mais. Que o Senhor nos dê essa graça do silêncio. O silêncio de Nossa Senhora. O silêncio da Virgem Maria. Santa Faustina fala no diário da vida dela que todos os dias, quando ela comungava, ela rezava assim: Senhor, cura minha língua. Todo santo dia ela: Senhor, cura minha língua. Eu estou fazendo esse exercício. É fácil? Não estou falando de coisa fácil. Eu estou falando de coisa difícil, porque a língua para domar não é fácil. Mas nós precisamos tomar uma decisão. E essa decisão precisa ser hoje. Precisa ser hoje. Para que dos nossos lábios saiam palavras de vida eterna. Para que dos nossos lábios saiam palavras de bênção. Palavras que soergam os nossos irmãos. Palavras que edificam. Porque nem sempre as nossas palavras edificam. Às vezes as nossas palavras matam. Não é, Juliana? Verdade. Estava pensando, né, em quantas vezes, com o meu jeito de falar, julgando o outro, eu fui pedra de tropeço para aquelas pessoas que estavam do meu lado também, né? O silêncio, muitas vezes, ele deve imperar nos nossos relacionamentos, principalmente quando a gente está trabalhando, quando a gente está em casa com outras pessoas que são do nosso convívio. A gente tem que lembrar que a gente é testemunho também, né? Você e eu somos chamados a ser sal e luz. E muitas vezes a nossa boca, ela leva as pessoas que estão do nosso lado ao pecado também. Somos pedra de tropeço às pessoas que estão do nosso lado. Então, que cuidemos mesmo, né? Para mim foi um grande alerta. Eu acredito que todos nós
né, temos que buscar diariamente parar e pensar: o que é que eu estou falando? O que eu estou falando é bom? Né, a minha mãe que me ensina isso, né, de escutar o que está falando, para não falar o que não devia. Eu trago aqui também o testemunho do Renato França. Ele tem 17 anos e é da cidade de São João da Barra, no Rio de Janeiro. E ele apresenta aqui que durante um tempo ele se desligou de Deus, se afastou de Deus. E mediante a isso, ele começou a enfrentar grandes derrotas na vida dele. A vida dele começou a tomar um rumo de tristeza, um rumo aonde não se encontrava motivações. E isso perdurou por um bom tempo. Foi o tempo em que ele ouviu a voz do mundo. Mas ele traz aqui que depois, meados de 2010, quando ele consolidou a sua reaproximação com Deus, a vida dele tomou um outro curso. Voltou a ter alegria, ele voltou a contemplar a maravilha de um Deus que se faz amigo. Ele passou, como a Juliana também colocou aqui, a escutar a Deus. E hoje, nesse ano de 2011, ele diz que a grande maravilha na casa dele é ter iniciado o ano colocando a TV Canção Nova, onde ele pode escutar sempre a evangelização, sempre a voz de Deus, e que ele pretende até ser sócio da Canção Nova. E eu louvo e glorifico a Deus, porque isso vem em torno de tudo aquilo que a Vanúzia ia conduzindo na oração. Quando escutamos a voz de Deus, as nossas vidas, ela passa a ter um rumo de alegria, um rumo aonde você encontra paz, conforto. Mas quando desligamos de Deus, que é essa expressão que o Renato assim utilizou, nós passamos a colher derrotas. Escutar a voz de Deus é colher vitórias. E eu e você somos chamados a colher vitórias. Apenas precisamos silenciar, como a Vanúzia disse, para que então possamos colher as vitórias de Deus. Amém. Nós bendizemos a Deus. Vamos aplaudir o Senhor por todo esse ensinamento que Ele nos dá. Deus é